Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. E eu quero convidar vocês hoje para vir tomar um cafezinho comigo hoje, para a gente conversar um pouco sobre a faculdade no exterior, na Bolívia. Para quem não sabe, eu formei medicina tem 2 anos na Bolívia. Durante esse período de 2 anos eu ainda não revalidei. Em um próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês por que eu ainda não revalidei. Mas hoje eu quero estar tirando algumas dúvidas frequentes que algumas pessoas vêm fazendo para mim, como a respeito da universidade, se o ensino é de qualidade, a respeito do diploma, se depois é possível revalidar no Brasil. Então fica aqui nesse vídeo, vamos conversar, vem tomar café comigo e vamos tirar essas dúvidas. Gente, a pergunta mais frequente que eu ouço é as pessoas perguntando a respeito do diploma, se o diploma é válido no Brasil. E assim, gente, você pode ter estudado em qualquer país do mundo, você tem que revalidar no país que você quer exercer. Não existe essa possibilidade de você formar em um país e você querer trabalhar em outro sem ter que revalidar. O processo é um pouquinho mais difícil porque você, assim que terminar a universidade, você tem apenas uma opção hoje de revalidar, que é fazendo revalida, que são 2 fases, uma parte teórica e uma parte prática. E tem uma outra opção de você trabalhar no Brasil sem o revalida, que é através do programa Mais Médicos, mas ele tem um contrato, então ele tem um período de início e um período de término, e o Mais Médico não garante que você vá ter o seu CRM, por isso é importante que você realize essa prova do revalida para você conseguir ter o seu direito de trabalhar. E a segunda pergunta mais frequente que a galera pergunta muito é a respeito da qualidade das faculdades, se as faculdades realmente têm um ensino bom. Gente, o que eu posso estar falando para vocês é que muito depende do aluno. As faculdades lá, elas são boas, tá? Tem faculdades lá com uma estrutura muito boa, mas depende muito do aluno, tá? O ensino, para mim, né? Eu estudei na Universidade Nacional Ecológica em Santa Cruz, e lá a faculdade era muito boa, tinha os horários certinhos de aula, os professores foram muito bons e é uma universidade que tem um índice bom de aprovação no Revalida. Terceira pergunta, que é disparada essa. As pessoas perguntam muito a respeito do custo de vida, se realmente é muito mais barato que no Brasil. E com certeza é muito mais barato, né? Porque no Brasil é um absurdo uma universidade ser 10, 12 mil reais, ou até mais do que isso, né? E na Bolívia tem pessoas que vivem até com 3 mil reais mensais, né? Mora num quarto, divide com um colega, então paga um aluguel menor. Eu lembro que em 2016, quando eu comecei a universidade, eu pagava 600 reais de mensalidade. Hoje eu não tenho, assim, uma noção para dizer para vocês, né? Eu iniciei a faculdade em 2016 e eu demorei 9 anos aí para terminar minha formação, porque aconteceram muitas coisas. Eu me casei, eu tive filhos, veio a pandemia, então... E sim, o custo de vida ele é muito mais barato que o do Brasil. Vale muito a pena para quem tem esse sonho de se tornar médico. Quarta perguntinha: precisa falar espanhol fluentemente? Olha, eu quando cheguei na Bolívia, eu não sabia falar, eu sabia escrever, porque eu assistia muita série em espanhol, assistia muito filme, ouvia muita música, mas na prática é outra coisa. Então os primeiros dias foram bem difíceis para mim, porque eu não entendia tanto o que eles falavam, mas a gente vai fazendo amizade com os colegas bolivianos, nativos daquele lugar, e a gente vai aprendendo aos poucos. Depois a gente, até se eles estiverem cochichando no ouvido de alguém, você vai saber o que eles estão falando, porque fica muito assim natural você ouvir aquele idioma diariamente. Então, se você não sabe falar espanhol, não tem problema, vá assim mesmo, porque assim como eu não sabia falar espanhol e fui, tem milhares de pessoas que vão sem falar espanhol e elas aprendem, né?
Tem pessoas que têm mais facilidade, outras não, tem outras que são mais esforçadas. Eu, por exemplo, eu era bem esforçada. Então, assim, muita gente falava bem assim que eu era boliviana. Por quê? Porque eu aprendi bem o espanhol. Já outros brasileiros falavam o portunhol, que era tudo misturado, português com espanhol. Para você apresentar um trabalho, para você ter uma... como é que eu posso dizer para vocês? Por exemplo, para você apresentar um trabalho, é bom você estar com o seu espanhol fluente, porque os doutores da minha universidade, eles tinham o costume de falar bem assim, o primeiro ano eu não vou exigir tanto o espanhol, mas o segundo ano eu vou, porque um ano já é suficiente para você ter dominado um pouco do idioma, tá? Quinta perguntinha, quanto tempo dura o curso? O curso são 5 anos de universidade, você vai estar ali vendo a teoria, vai estar fazendo um pouco de prática e vai ter um ano que você vai passar no internato. Na verdade, o internato são 9 meses e são mais 3 meses de província na Bolívia. Essa província é como se fosse um serviço comunitário que você vai prestar lá para o país. Então, é obrigatório você passar por isso depois do internato. E ao total disso tudo, gente, vai ser 6 anos de formação. Essa perguntinha, é mais fácil de aprovar lá? Eu sou suspeita de falar, porque eu no meu primeiro ano, eu cheguei a reprovar em 2 matérias pesadas, que uma foi anatomia e a outra foi histologia, que são as matérias mais pesadas do primeiro semestre. Porque eu ainda estava muito perdida no primeiro semestre e eu não sou uma pessoa muito comunicativa, então eu queria fazer muitas coisas sozinha, achava que ia dar certo, enfim, não deu certo. Depois, no próximo semestre, eu melhorei. Eu nunca mais reprovei, aprendi como que fazia tudo lá. Mas, assim, eu não acho que seja fácil, porque se você não estudar, você não vai aprovar. E isso ocorre em qualquer universidade. Eu acredito que se você não estudar, você não vai aprovar. Acontece que o ensino lá, eu acho que por ser barato, as pessoas imaginam que é algo muito fácil. Também não é assim. E a 7ª e última pergunta que as pessoas me fazem é se vale a pena estudar lá. Olha, com a experiência que eu tive, assim, a minha faculdade, a Universidade Nacional Ecológica, para mim foi muito bom. Era uma universidade que tinha uns horários bem regradinhos, ou você estudava no período da manhã, ou você estudava no período da tarde. O que eu percebi muito em outras faculdades lá de Santa Cruz é que eles faziam o horário deles, então era um horário muito bagunçado. Marcava uma aula para segunda, outra para quarta, outra para sexta, até os finais de semana eles marcavam aula. Então eu achava muita bagunça para a cabeça. E a minha faculdade tinha os horários regradinhos. Não era uma faculdade com uma baita estrutura, mas era uma faculdade muito boa, que priorizava muito ensinar. Não tinha tantos alunos justamente para priorizar o ensino, para o ensino ser de mais qualidade. Então, gente, se você tem interesse de estudar medicina fora, seja no Paraguai, na Bolívia, apesar de que eu não tenho experiência nenhuma no Paraguai, mas se é seu sonho estudar, vai, gente, faz essa faculdade, depois você tenta revalidar. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre a revalidação, por que eu ainda não revalidei, não entrei no Mais Médico, né? Ainda vou falar a parte do internato, que é bem pesada, foi uma parte pesada da minha vida. Nem tudo que tem na Bolívia é bom, então eu vou estar aqui falando os pontos negativos também. E é isso, gente. Tenha um bom dia para vocês aí. Segue o meu canal aí pra gente poder estar conversando mais a respeito desse assunto. Beijo!